Bom, esses dias aconteceu um fato comigo que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava indo para a escolinha dominical no domingo e aí no meio do caminho eu vi um cachorro grande e ele estava com uma corrente enorme no pescoço e um cabo atrás, um cabo bem pesado, e estava andando pelas ruas. E ele não conseguia andar direito por conta do peso que estava atrás. Aí eu pensei, vou parar para ajudar esse animalzinho. Eu estava em cima da hora para ir para a escolinha, mas eu não pude fechar os meus olhos para aquele animalzinho. Então eu parei e fui ajudá-lo. Fiquei um pouco de receio de levar uma mordida, mas como eu sou uma pessoa que ama os animais, no momento eu não penso nisso. É claro que eu tenho cuidado, mas eu não pude deixar aquele animal com aquele cabo enorme, pesado, e ele mal conseguia correr. Então eu fui até ele tentar tirar aquela corrente. Então, depois de várias tentativas frustrantes, no meu pensamento eu falei com o Senhor: Senhor, que outra pessoa possa ajudá-lo. Que quando eu voltar, ele não esteja mais com essa corrente. Isso só no meu pensamento. Então eu fui para a escolinha, para a igreja, para o meu compromisso e fiquei pensando naquele animalzinho ali, né? A criação do Senhor também precisa da nossa atenção. Nós não podemos fechar os olhos para maus tratos. Se fosse uma pessoa ali também que precisasse de ajuda, eu iria parar da mesma maneira. Então eu fui para a escolinha, fui adorar ao Senhor, fui aprender da palavra. E quando eu voltei, eu fiquei procurando ele nas ruas e não encontrei. Então eu segui para minha casa e quando eu estava quase chegando perto do meu bairro, porque a minha igreja fica em outro bairro, eu vi o mesmo cachorro correndo livre, sem corrente, sem nada. Aí eu pensei e falei: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor preparou alguém para ajudá-lo. E aí vocês devem estar pensando, por que ele está contando isso? Esse fato me lembra de uma história que eu ouvi quando eu era criança. Um irmão estava super atrasado para ir para o culto. E geralmente ele não dava atenção a nada ao seu redor. Ele só pensava em chegar na hora exata do culto. E um dia ele super atrasado, ele viu um animal preso e pensou: não vou ajudar porque estou atrasado, preciso ir para o culto. Mas ele sentiu que precisava ajudar aquele animal e foi ajudá-lo. Ele conseguiu tirar o animal que estava em perigo e depois foi cultuar ao Senhor. Depois disso, o Senhor lhe deu uma experiência e lhe mostrou no céu a sua coroa. E quando ele viu a sua coroa no céu, tinha apenas uma pedrinha. E ele perguntou por que tinha apenas uma pedrinha, e ali foi revelado a ele que aquela pedrinha era daquele dia que ele ajudou aquele animalzinho. Então, muitas vezes nós ficamos tão preocupados e tão focados em apenas uma coisa só, que esquecemos do que está ao nosso redor. Nós vemos que na palavra do bom samaritano passou um levita, um sacerdote, e não ajudou aquele pobre homem que estava caído no meio do caminho. Quem sabe o levita e o sacerdote fizeram uma oração antes de sair de suas casas, dizendo: Senhor, me cobre com teu sangue, protege a minha viagem, vai comigo. E quando eles passaram por aquele homem ferido, eles não deram atenção. Então muitas vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas há tantas coisas que nós deixamos de fazer, há tantas coisas que Deus entrega em nossas mãos e nós não damos importância. Não adianta nada eu fazer uma oração na minha casa, dizendo que amo o meu próximo, e quando eu saio da minha casa e encontro alguém precisando de ajuda, eu viro os meus olhos, ou eu deixo para lá, ou eu penso: não é problema meu. Seja uma pessoa, seja um animal, se você observar que aquela pessoa, aquele ser está precisando de ajuda e você pode ajudar, então pare e pensa: o que Jesus faria? Ele iria embora e não daria atenção, ou ele pararia? Eu fiquei tão triste de não ter tido sucesso para ajudar aquele animalzinho, mas ao mesmo tempo eu me alegrei, porque o Senhor viu o meu esforço e usou outra pessoa para ajudá-lo. Então isso é gratificante. Eu carrego uma frase para minha vida que diz que
Amar o próximo é guardar a nossa dor no bolso e ir cuidar da dor do outro. Então muitas vezes nós teremos que fazer isso. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Então não deixe passar todas as oportunidades que você tiver para ajudar, porque o Senhor se agrada assim. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.